Bom, depois de desistir da contratação do atacante Mike Johnston, do West Bromwich, o Flamengo está no mercado em busca de um ponta esquerda. E aí hoje surgiu a informação de que o Flamengo estaria tentando a contratação do atacante Anthony Santos, do Portland Timbers, para reforçar o seu ataque. 23 anos, Anthony vem chamando a atenção na Major League Soccer, na MLS, na atual temporada. Segundo números do SofaScore, 18 jogos, 17 como titular, 6 gols, 5 assistências, 6 grandes chances criadas, 50,7 ações por jogo. Cria das categorias de base de Corinthians e Joinville, o atacante também teve passagem por Arouca, de Portugal, antes de chegar ao futebol norte-americano. Seu contrato com o Portland vai até o fim de 2026 e o valor de mercado está estimado em 5 milhões de euros, 32 milhões de reais. E aí muita gente começou a perguntar, Rafa, procede, o Flamengo está buscando aí, está trazendo esse atacante da MLS, o Anthony Santos, é bom jogador, é driblador, é rápido, faz gol, e a gente traz aqui a informação, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo nega que esteja interessado nesse jogador. O Flamengo não fez proposta, não tem interesse, o mercado da bola está agitado, a janela abriu hoje de forma oficial, mas esse não é um alvo do Flamengo para a ponta esquerda. Todo mundo sabe que o Flamengo vai trazer um jogador dessa posição, tanto que tentou lá do West Bromwich, o Mike Johnston, da segunda divisão do futebol inglês. A negociação subiu no telhado, o jogador já estava com passagens compradas para o Brasil, mas o Flamengo cancelou a contratação. Vários jogadores estão sendo oferecidos por intermediários, mas o Flamengo não tem interesse nesse jogador, já respondendo aí a pergunta de muitos torcedores, né, que estão aí na ansiedade, para ver logo a chegada de reforços, mas esse não é o jogador. Segundo aí o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo nega que esteja interessado nesse atleta, no Anthony Santos, do time norte-americano, Portland Timbers. Bom, Lucas Paquetá vai ser inocentado? Vai jogar no Flamengo? Vai continuar na Europa? O meia se reapresentou hoje ao West Ham, né? Fim de férias. Os times da Europa estão aí iniciando a pré-temporada, os que não participaram da Copa do Mundo de Clubes, né? Quem participou da Copa do Mundo de Clubes foi como se fosse uma pré-temporada, emendaram o final da temporada numa pré-temporada na competição da FIFA. O West Ham, que é um caso desse, que não participou, iniciou hoje a pré-temporada e os jogadores se reapresentaram. O Lucas Paquetá se reapresentou normalmente. Bom, a gente traz aqui uma informação hoje que viralizou, que saiu no podcast Inside Track, do Football Insider, o Kate Winas, ex-CEO do Everton e do Aston Villa, disse que, segundo fontes, Lucas Paquetá será inocentado de todas as irregularidades. É bom lembrar que no primeiro semestre de 2024, o brasileiro foi formalmente acusado de crimes de manipulação de resultados em 4 partidas da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Agora o atleta aguarda a decisão da Federação Inglesa de Futebol para saber se será condenado ou inocentado. E aí nessa entrevista, o ex-diretor inglês, Winas, também disse que está surpreso com o atraso repentino nas investigações, o que pode indiciar que novas evidências surjam. Se Paquetá for declarado inocente durante esse período de transferência, ou seja, essa foi uma informação de um ex-dirigente da Inglaterra, mas se sair o veredito de forma oficial pelos tribunais da Inglaterra, tá lá, Paquetá inocentado. O Flamengo prepara sim uma investida, vai fazer uma proposta ao West Ham para tentar aí o retorno do seu atleta. Lembrando, no começo da temporada, o jogador chegou a ser oferecido ao Flamengo através de seus agentes, houve um contato informal entre José Boto, já estava no clube, logo no início do ano, com os representantes do Lucas Paquetá, mas as conversas esfriaram até porque não tinha um resultado, né, do julgamento e o Flamengo não iria contratar, o jogador poderia ser banido e tal, e aí seria um risco, né? Uma coisa também é certa, o Flamengo não investirá um valor maior do que 30 milhões de euros. Caso aí o clube consiga esse negócio, terá que ser bem inferior
a isso. E aí o jogador foi desvalorizado, né? Lembrando que o City estava interessado no Paquetá muito antes de acontecer tudo isso, quando ele vinha atuando como titular da seleção brasileira. O Guardiola gostava muito do futebol do Paquetá, só que aí veio todo esse processo extracampo e o interesse do City diminuiu e a multa também, o valor do Lucas Paquetá derreteu. Né? Se antes ele valia 70, 80, 90 milhões de euros ou de libras, hoje a realidade é completamente diferente e o West Ham sabe disso. Entre o interesse do Flamengo no atleta e o interesse do jogador em voltar ao Flamengo, a liberação do West Ham são duas coisas diferentes, existe ainda um limite. Então hoje é muito difícil dizer que o Paquetá vai voltar ao Flamengo, porque não sabe se o West Ham vai querer a continuidade do atleta. Ele ainda tem contrato e não se sabe também o valor que o West Ham vai pedir pelo Lucas Paquetá. Então a gente deixa aqui todas as informações, inclusive essa novidade que saiu hoje do Kate Winnes, ACO do Everton e também do Aston Villa, que falou que o Paquetá será inocentado. Bom, vamos acompanhar e qualquer novidade a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Você queria o Lucas Paquetá de volta no Flamengo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Para a gente fechar, o Pisa, da Itália, que acabou de subir para a primeira divisão, mantém interesse no meio atacante Lohan e fez uma nova proposta ao Flamengo. Acontece que essa nova proposta foi também por empréstimo e o Flamengo não quer emprestar o Lohan. O Flamengo só aceita vender, tá? Então essa opção está descartada. Por hora, ele segue no sub-20 e, caso precise, ele vai atuar no profissional. Lembrando que o Flamengo tem uma competição importante aí, que é o Mundial da categoria, vai enfrentar o Barcelona, no Maracanã. Flamengo e Barcelona no Mundial Sub-20. Enquanto isso, as competições de base estão acontecendo, Campeonato Brasileiro, e o Lohan está focado, assim como o Matheus Gonçalves, que desceu para ajudar os garotos, né, do Ninho, o Sub-20, o Lohan também está treinando com o Sub-20 e o Flamengo recusou uma nova oferta do Pisa, clube da segunda divisão, que subiu para a primeira divisão e vai jogar o campeonato italiano da Série A. Você emprestaria Lohan ou você acha que o Flamengo fez certo em recusar uma nova proposta de empréstimo e só aceitar vender o atleta? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Flamengo realizou mais uma atividade hoje pela manhã. O técnico Filipe Luís contou com todos os jogadores. A única exceção é o Eric Pulgar, o chileno, que ainda está em seu país. Acabou de fazer uma cirurgia, já ele volta para dar continuidade ao tratamento aqui no Rio de Janeiro. Mas só de ter todo o elenco à disposição, aí é bom, né? Todo treinador gosta, né? Filipe Luís, que vai poder contar aí com o Arrascaeta, com o Jorginho, com o De La Cruz, que está 100% recuperado, o Danilo. Esse período sem jogos também ajudou, né? Aqueles jogadores que estavam desgastados, os que atuaram muito na Copa do Mundo de Clubes, o Felipe vai contar aí com o grupo quase completo, né? A exceção do Pulgar, para esse recomeço do Campeonato Brasileiro. Sábado a bola rola, 4h30 da tarde no Maraca contra o São Paulo. Vai para cima deles, Mengo. Um grande abraço para você. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão.